Olá, vamos resolver essa continha aqui. Eu estava olhando essa prova, ela é bem complicada mesmo. Até para mim um pouquinho. Então eu vou resolver essa conta. Foi que eu consegui pensar aqui como é que resolve. E é que fica mais legal no vídeo. Então vamos lá. No sistema mostrado, a figura a seguir, o bloco tem massa igual a assim. Muito bem. A constante elástica da mola vale 200 Newton por metro. Considere que o fio a mola e a roldana são ideais. Na situação de equilíbrio, qual é a deformação da mola em centímetros? Então, quando a gente vai resolver um problema de física, tem que deixar claro o que o problema está pedindo, que no caso aqui é a deformação da mola. Deformação da mola é quanto a mola esticou ou comprimiu. No caso aqui, o quanto ela esticou, né? Essa mola vai ser esticada. Por quê? Porque esse peso está puxando ela. Então, esse esticamento a gente costuma chamar de ΔX, ou só de X. Se você escrever assim, o professor já vai saber que você está entendendo a matéria, você não está viajando, já fica bem legal. Agora, a gente tem que indicar o que é que resolverá essa equação. O que é que resolverá esse problema, que é a equação que nos dá essa informação aqui, que no caso é a lei de Hooke. Então nós sabemos que o ΔX aparece na lei de Hooke, com F igual a K ΔX ou KX, tanto faz, tá? Chamar de delta, o mais certo é chamar de delta, mas provavelmente teu professor chama só de X, e é isso, não tem problema nenhum. É K vezes o X ou ΔX, é o quanto a mola esticou ou ela comprimiu. Muito bem. Mas isso sozinho não vai resolver o problema, nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Esse peso, ele causa de fato uma força-peso aqui, puxando então a mola, esticando a mola. Muito bem. Então, é justamente esse peso que é a força que puxa a mola. Por quê? Porque nós sabemos que num problema de roldanas e fios, nós temos uma tração. E, supondo que a situação é de equilíbrio, como diz o problema aqui, significa que está tudo parado. Ou seja, a força de tração, essa força aqui que eu desenho aqui, é igual à força-peso. Porque se não fosse, não estaria em equilíbrio. Quando as coisas estão em equilíbrio, elas estão paradas. Então as forças que agem sobre elas são iguais. Portanto, a força de tração tem que ser igual à força-peso. Vamos escrever isso aqui. Tudo que eu falei, vamos escrever aqui. O problema nos diz que está em equilíbrio. Sendo assim, as forças que agem sobre o peso são iguais, pois o peso está parado, então elas se anulam. Uma ponta para cima, outra para baixo, elas se anulam. Muito bem. Portanto, a gente pode dizer que o peso vermelho aqui é igual a tração azul ali. E tração é uma força que é transmitida por fiozinhos. Então a força que está puxando a mola também é a força de tração. E nós sabemos que a mola é contra a força que puxa ela. Por isso que algumas vezes o professor coloca o sinal menos aqui. Esse sinal não importa muito, mas ele aparece aqui, ó, nessa natureza contrária, de ir contra a força que está puxando a mola. Então a lei de Hooke, que eu vou até pôr de roxo aqui para lembrar que tem a ver com a mola, normalmente é explícita como menos K delta X. Esse sinal de menos tem a ver com ser contra a puxada que o T deu. O que importa para nós aqui é que do bloco nós concluímos que o peso do bloco tem que ser igual à força de tração, pois está em equilíbrio. E da mola, nós concluímos que a força da mola, ou seja, a lei de Hooke, tem que ser igual também à tração. Então, olha só que legal. Se o peso é igual à tração e se a força é igual à tração, então obrigatoriamente a força é igual ao peso. Muito bem. Vamos lembrar que a força é a lei de Hooke, ou seja, K delta X. E nós queremos o delta X. E o peso é o mg. Massa vezes gravidade. O problema já nos
informou quem é cada um deles. Massa vezes gravidade dividido por constante de mola. O problema nos falou quem é massa, quem é a gravidade e quem é a constante de mola. E eu quero que você perceba uma coisa. Até esse momento eu não coloquei nenhum número aqui. E é assim que a gente tem que resolver problemas de física, sem colocar números, só as letras. E uma vez que você colocou as letras e isolou aquilo que o problema está pedindo, agora é só substituir os numerozinhos. Vamos lá, a gente precisa saber quem é a massa, a gravidade e a constante da mola. A massa está aqui, ó. A gravidade está aqui e a constante da mola está aqui. Ou seja, tudo que nós precisamos está aí. Então nós vamos fazer a substituição. Ok? Então vai ficar... Olha só como eu sou preguiçoso. Eu vou até copiar isso aqui e vou substituir. Eu até esqueci, minha memória está ruim. A massa mede 5. Muito bem. A massa mede 5. A gravidade nós sabemos que é 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. A massa é 5 quilogramas. E a constante de mola está aqui, 200. Então, eu vou apagar aqui. Muito bem. Então vai ficar, olha só, 50 dividido por 200. Corta, corta. Eu vou ficar com 5 dividido por 20. Que se a gente dividir por 5 em cima e embaixo, vai ficar 1/4. 1/4 é, você pensa assim, pega R$1 e divide para 4 pessoas. Cada uma fica com 0,25, não é mesmo? Então 1/4 é a mesma coisa que 1 dividido por 4, que é 0,25 metros. O que isso significa? Significa que o nosso deslocamento, né, o quanto a mola esticou, foi 0,25 metros. Então, a mola esticando 0,25 metros, foi necessário que esse peso, né, puxasse tudo isso, né, porque a mola precisa de uma força para esticar. Né, e a força veio desse peso e foi transmitida pelo cabinho da roldana. Beleza? Então tá aí.